O que eu vou apresentar para vocês hoje não são regras que vocês são obrigados a seguir, certo? Mas sim ideias que pode facilitar o dia a dia de vocês. Já me apresentaram, então vou pular isso, né? De começo, a primeira parte do banco de dados que você começa a trabalhar é nomeando as coisas, certo? E tem uma citação aqui que é muito importante quando a gente trabalha com informática, que é: há duas coisas difíceis na ciência da computação: invalidação de cache e nomear as coisas. E isso é realmente difícil. Então, por onde começamos? Bem, podemos começar pela padronização, certo? Até mesmo antes de criar um banco de dados, nós já podemos padronizar. Como o SQL não tem um guia de estilo, você pode simplesmente criar um para você ou na empresa que você trabalha para definir as regras de como vocês vão fazer, certo? A primeira coisa que vocês podem definir no guia é como vocês vão escrever o nome dos objetos, como colunas, tabelas, ok? Vocês podem usar o camel case, Pascal case, underline, underscore, vocês podem escolher o nome que quiser disso. E também ver qual linguagem de programação ou se está utilizando um RM pode ajudar muito. Por quê? Se você estiver utilizando um RM e ele abstrair todo o seu contato com o banco de dados, talvez não seja necessário você estar separando o nome das palavras, separando as palavras com um underline, certo? Você pode deixar de uma maneira mais simples. Só que o mais importante você tem que se manter fiel às decisões que foram tomadas desde o início. Não adianta ficar, agora eu vou fazer diferente, mas só agora, certo? Além das coisas que você pode fazer, é muito importante saber as coisas que você tem que evitar, certo? A primeira delas evite abreviações. Por quê? Quando você vai criar um nome de uma tabela, de uma coluna, você pode colocar lá um monte de consoante e falar: isso aqui eu sei o que está escrito. Mas vai outra pessoa ver, ela vai olhar, você acha que ela vai saber? Vai nada. Então, quando você vai criar uma tabela, aqui a formatação não ficou muito legal. Só que assim, você vai criar o nome e vai ficar cortando as coisas. Não vai ficar legal. Você pode colocar o nome inteiro. Até a formatação ali ficou melhor que se você colocar o nome inteiro. Então não precisa. Até porque você tem espaço suficiente. Em média, os bancos de dados eles têm 65 caracteres. A não ser que você esteja utilizando Firebird, que é 31. Mas ainda assim dá para fazer uma coluna escrita: consulta underline otorrinolaringologista. Certo? Outra coisa que você também pode evitar é colocar o tipo de dado no nome da coluna. Por exemplo, temos aqui o preço underline double, do tipo double precision. Por enquanto está fazendo sentido, certo? Mas preço é dinheiro, dinheiro é 2 casas decimais, então vamos mudar para decimal para ficar mais correto, ok? Agora o preço underline double não faz mais sentido. E agora? O que a gente faz? Bem simples. É só tirar o preço ali, certo? Estão me ouvindo? Vou pegar um pouco perto aqui. Certo? Tirou ali o tipo de dado. Bem simples. Você pode alterar o tipo de dado na sua tabela e você não vai ter nenhum problema. Na mesma linha, nós temos: devo usar prefixo antes dos nomes das tabelas, views ou procedures? Bem, tem gente que costuma colocar um TB underline, o nome da tabela, um SP underline, mas assim, você pode até colocar, mas não fica tão semântico na hora de você criar uma query. Vamos ver aqui um exemplo. Você criou uma query sem isso. Você sabe que o produto é uma tabela, pessoa também é uma tabela. Se você está tendo dificuldades de saber se aquela sua procedure é de fato uma procedure, talvez você tenha aqui ver o nome dela e não colocar algo que identifica mais a sua procedure
e não simplesmente colocar uma abreviação. Então, se você me perguntar, de fato, não precisa colocar. Ainda nomeando as coisas, temos os índices e os constraints. Os índices e os constraints, se você estiver utilizando alguma ferramenta, como o IBExpert, o Workbench, PGAdmin, eles podem gerar nomes automáticos. Mas você nunca deve confiar nesses nomes gerados automaticamente. Geralmente eles criam lá um FK, underline, o nome da tabela, underline 1, underline 2. Você não vai saber o que é isso. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos a tabela pessoa, certo? Bem simples, tudo bagunçado aqui. E vamos colocar uma chave estrangeira, referência. Certo? Agora, vamos tentar fazer um insert. Utilizando o quê? Ó, a gente vai pegar e vai colocar um ID fornecedor 1, mas a gente não cadastrou o ID fornecedor 1. Vai dar um erro. Se nós olharmos no erro, insert or update on table produtos, violates foreign key constraint, FK código fornecedor. Você já tem o nome da tabela e você tem o nome da FK. Você já vai saber aonde está o erro. Certo? Fica bem mais simples. Continuando com chave estrangeira, vamos falar sobre as chaves estrangeiras mesmo. Elas são uma forma de você validar os dados nas relações entre as tabelas, certo? E a maior vantagem de se utilizar uma chave estrangeira é você vai ter o dado numa tabela e ele não vai ser inválido quando você estiver fazendo um join com outra tabela, certo? Por exemplo, ó, a gente tem a tabela pessoa, bem simples aqui, e vamos ter uma tabela de produto. O ID fornecedor, ela vai ligar com a tabela de pessoa. Adicionamos a chave e agora vamos tentar fazer um insert, mas sem uma chave que não tem, sem ter um registro que existe na tabela de pessoa. Vai dar um erro, igual deu agora há pouco nos nomes, ó. Por quê? O banco de dados ele vai validar. O registro existe na tabela de pessoa? Não. Então não pode inserir na tabela de produto. Certo? As desvantagens, bem, são poucas. Mas a primeira é múltiplos bancos. Você está trabalhando numa aplicação e você não sabe qual que é o banco de dados que o cliente vai utilizar. Você só está lá fazendo a aplicação, utilizando um RM. Então você não deve se garantir nas chaves estrangeiras. Você tem que colocar esse tipo de validação na sua lógica, na sua aplicação mesmo, certo? E temos também as transações, que não chega a ser uma desvantagem, e sim algo que você tem que tomar cuidado. Dependendo de como a transação estiver configurada, você tem que ver por quê. Você vai tentar inserir algo no banco de dados com uma transação aberta, mas ele vai fazer a validação e não vai ver os dados que estão na transação aberta e vai retornar um erro, certo? Continuando, nós temos os índices. Os índices, o que são os índices? Então, é aquele negócio que você coloca no banco de dados que faz as pesquisas mais rápidas, né? Isso é fácil. Só que essa resposta não está errada. Só que tem bem mais do que isso, certo? Como que um índice funciona? Quando você pesquisa algo no banco de dados, colocando alguma coluna no where, ele faz o quê? Ele faz uma pesquisa sequencial. Ele vai registro por registro, verificando o valor, se é aquele que você pediu mesmo. Só que se você tiver uma tabela com 5 milhões de registros, talvez essa pesquisa vai ficar muito lenta. Na verdade, ela vai ficar muito lenta, porque ele vai ter que passar pelos 5 milhões de registros. Agora, você tem uma outra pesquisa, a pesquisa binária, que eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto, né? É aquela que você corta no meio e vê. O resultado que eu quero está na primeira ou na segunda metade? Ele está na segunda, então vamos para a segunda metade. Certo? E ele vai repetir no processo até encontrar o registro.
Só que para realizar a pesquisa binária, você precisa estar com seus dados ordenados. E o banco de dados ele não ordena tudo por ordem alfabética, ordem numérica. Ele simplesmente ordena pela ordem que você inseriu. Então, quando você cria um índice numa coluna, o banco de dados ele cria uma estrutura de dados chamada B-tree. A ilustração dela é igual a essa, certo? E ela serve para ordenar os dados da sua coluna. E com esses dados ordenados, você consegue realizar a busca binária. E aonde utilizar esses índices? Bem, os índices, você tem dois jeitos de saber onde utilizar eles. O primeiro é tabelas com muitos registros. Se você tem uma tabela pequena, a busca linear ela não vai ser tão demorada, vai ser bem tranquilo. Então, tente dar preferência a tabelas maiores. E campos utilizados no where frequentemente também. Por quê? Você usa o índice para ordenar um campo que você vai pesquisar. Então, um campo que você utiliza muito no where faz maior sentido colocar um índice nele, certo? Só que você tem que tomar cuidado. Tem alguns casos que você não deve utilizar um índice. Certo? E quais são esses casos? Campos atualizados com muita frequência. Toda vez que você faz um insert ou um update num campo com índice, o banco de dados ele tem que recriar a estrutura e reordenar todos os registros. E isso pode deixar seu insert ou update mais lento. Se velocidade for crucial para sua aplicação, talvez você não deva adicionar um índice. E campos com valores muito extensos. Por quê? Você tem um campo que é um varchar de 200. Você colocar um índice lá, você não vai ter tanta otimização. Seria melhor você utilizar um campo do tipo inteiro, ou um varchar menor de 15, 20, certo? Para esses campos mais extensos, talvez seja melhor você procurar uma outra alternativa. Passando, agora temos os domínios, certo? Os domínios são simples. Eles funcionam como templates para os tipos de dados no banco. Vamos por um exemplo aqui, ó. Nós temos esse domínio do tipo dinheiro. Ele vai ser numeric, certo? Ele vai ter 15 dígitos, 2 casas decimais. O valor default vai ser 0 e ele não pode ser nulo. Ok? Vamos criar a tabela produto agora. A tabela produto, no preço, nós vamos colocar esse domínio chamado dinheiro. E vamos tentar realizar um insert nessa tabela sem colocar o dinheiro, para ver se as validações que adicionamos, elas estão dentro. Ó, o preço ficou com 2 casas decimais e ficou o valor zerado. Então as validações estão valendo, certo? Agora você tem que criar uma tabela de itens vendidos. Ok, você simplesmente coloca o domínio dinheiro nos campos do preço dessa tabela. Você não vai ter problema. Aqui eu esqueci de colocar que não pode ser nulo. Nessa outra tabela eu esqueci de colocar o valor default como 0. Com domínio não tem esse problema. E por último, nós temos os constraints, também conhecido como checks. Eles servem para validar os inserts e os updates, certo? Eles funcionam como se fosse um if. Se for true, ele passa. Se for false, ele simplesmente retorna um erro. Vamos ver aqui, ó. Vamos criar um constraint chamado preço positivo. O check dele vai ser: o preço tem que ser maior ou igual a 0. E agora nós tentamos fazer um insert. Aqui o valor vai ser menos R$19,90. Então o banco de dados vai ter que retornar um erro. E olha só. Ele retornou o erro informando qual check ele violou, certo? É bem simples. E por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado. E alguém tem alguma dúvida, pergunta? Alguém? Não? Ok. Boa noite. Referente aos campos com um nome bem extenso, tal, tipo lá na empresa onde a gente trabalha, tem uns campos que abreviações realmente não funcionam. Tipo, tem um campo lá sobre um lance de emissão de nota fiscal lá que se chama FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza.
E o programador que nunca mexeu com aquilo ali que pega para dar manutenção não faz ideia do que seja aquilo. Sem contar outros problemas também, tipo, a gente tem uma view de relatório de análise de venda que chama VREL-anal. Então, não funciona bem. Você tem alguma dica de como enxutar esses campos? Para nota fiscal, a melhor dica que eu posso te dar é: você coloca o nome dos campos o mesmo das tags. Porque eu já trabalhei mexendo com nota fiscal e o melhor jeito foi esse. Quando você tem algum campo de fundo de combate à pobreza, valor de DIFAL, ICMS-ST, se você colocar no banco de dados o mesmo nome que a própria Receita te passa, fica fácil. Por quê? Você vai ter o que a Receita, todos os dados que a Receita te manda, você vai ter o XML e o seu banco de dados, todos terão o mesmo nome. Bem mais fácil assim. Pode falar. E para view, bem, você pode ver o que de fato a view faz, certo? E tentar colocar um nome melhor, né? Que esse aí que você falou não dá. Beleza, então obrigado, né? Alguém mais? Não? Bom, então acho que é isso, André. Muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas, por favor.